Valentina apontou a câmera bem na cara do guarda-parque e perguntou, diante de 9 pessoas, se ele não sentia vergonha. Rodrigo filmava. Isso aconteceu na terça-feira, às 12h47. Na manhã de quarta-feira, os encontraram mortos na encosta norte, a 38 metros de um refúgio que os dois sabiam que existia. Respondeu com a mesma frase que já tinha usado naquela manhã. A frente fria não fazia distinção entre quem tinha permissão e quem não tinha. Valentina agradeceu pela opinião. A câmera permaneceu ligada. Rodrigo recuou um passo, ajustou o enquadramento e continuou gravando. Ignácio Verduzco trabalha há 12 anos no Parque Nacional Lamalinche. Já participou de 4 operações de resgate naquela montanha. 2 terminaram com a pessoa salva. As outras 2, não. O que ele vê à sua frente agora não é novidade. Alguém com uma câmera, equipamento inadequado e a certeza de que as regras não valem para ela. O que é novo são os fechamentos do setor norte. Quando Valentina e Rodrigo chegam, o trilho norte de Lamalinche está fechado há 5 dias. 3 renovações consecutivas para o mesmo trecho na mesma semana. A maioria dos fechamentos por mau tempo em parques nacionais dura um dia, no máximo 2. A justificativa oficial é sempre a mesma. Frente fria prevista, risco acima de 3.500 metros. Mas a coordenação da área protegida nunca explicou publicamente por que aquele setor específico acumulou 3 renovações seguidas. Essa pergunta não tem resposta em nenhum documento do inquérito que tenha sido tornado público. E há mais uma coisa que consta no inquérito, mas que também nunca veio a público. A câmera de Rodrigo gravou sem interrupção desde o instante em que eles passaram pela barreira. O último arquivo tem 1 hora, 3 minutos e 17 segundos. O registro de início é 16h22 da terça-feira. Esse arquivo está no inventário de pertences recuperados pela equipe de resgate. Nunca foi divulgado. A família de Rodrigo pediu acesso 2 vezes e recebeu sempre a mesma resposta: em análise. O inquérito técnico foi encerrado em dezembro. O arquivo não é mencionado no fechamento. Para entender o que aconteceu naquela encosta, é preciso voltar 3 horas antes da barreira, ao momento em que Verduzco os vê chegar pela primeira vez. Valentinas Reis publica há 2 anos e 4 meses sob o nome Tierra Sin Permiso. Um canal baseado numa ideia simples: o acesso livre a áreas protegidas como forma de resistência cultural. Na prática, isso significa invadir zonas restritas, acampar fora dos locais permitidos e transformar cada placa de proibição em conteúdo. O formato que mais engaja é o confronto direto com a autoridade do parque. Ela fala, o guarda tenta explicar, ela sobrepõe sua própria narrativa. Funciona. Ela sabe disso. Rodrigo Mena cuida do equipamento, edita os vídeos e aparece quando a cena pede. Não tem redes sociais próprias. Nos vídeos, ele aparece carregando a câmera, mudando o ângulo, reposicionando-se em silêncio. Está com Valentina quase desde o começo do canal. Na noite anterior à terça-feira, 22 de outubro, os dois não dormiram direito. As mensagens de WhatsApp recuperadas do celular de Valentina, analisadas durante o inquérito, mostram uma longa discussão sobre como publicar o vídeo que pretendiam gravar na montanha. Rodrigo queria esperar para ter todo o material. Valentina queria postar o confronto ao vivo, enquanto ainda estivessem no trilho. A última mensagem da noite é de Rodrigo, às 4h11 da madrugada. Publica quando quiser, já vou dormir. Isso importa. Rodrigo subiu a montanha com menos de 3 horas de sono. Eles chegam ao parque às 10h53 da manhã. A van tem o logo do canal nas laterais. O céu ao norte já mostra aquele tom que quem conhece Lamalinche identifica imediatamente, sem precisar olhar o boletim meteorológico. O primeiro contato com Verduzco acontece às 11h22. Ele se aproxima enquanto Valentina organiza o equipamento na área de descanso. Explica o fechamento. Dá os números. O Serviço Meteorológico Nacional havia emitido o aviso de frente fria número 8, queda de temperatura prevista acima de 3.500 metros, ventos de até 65 km/h no cume, temperatura noturna na encosta norte podendo chegar a menos 10 graus. Diz que a janela segura para subir naquele dia havia fechado ao meio-dia. São 11h22. Valentina filma toda a conversa sem interromper. O que ela publicou naquela tarde foi a mesma gravação, só que com um corte. Tirou a voz de Verduzco no segundo 38 e colocou sua própria narração por cima. O guarda-parque tentando explicar por que o Estado precisa que a gente tenha medo da montanha. Fora de quadro, ouvia-se Rodrigo mexendo no equipamento. Verduzco registra o primeiro contato no diário de campo. Horário, nomes, descrição do veículo. E uma observação sobre o que viu. Roupa insuficiente para a altitude em frente fria.
Tênis de corrida em vez de bota de montanha. Mochila de Rodrigo visivelmente leve para um dia na altura. Sem garrafa térmica. Sem proteção impermeável para o equipamento de vídeo. Anotado às 11h31. Entre essa primeira conversa e o momento em que eles cruzam a barreira, passam exatamente 2 horas e 17 minutos. A documentação desse intervalo tem lacunas, mas 3 coisas estão confirmadas. Às 12h05, Valentina publica uma história com a legenda "Vamos entrar mesmo assim". Aurélio Torres, montanhista de Apizaco com mais de 20 anos subindo La Malinche, os vê preparando as mochilas e se aproxima. Não é agressivo. Pergunta a Rodrigo em que setor pretendem entrar. Olha para as mãos dele, sem luvas, e oferece um par de luvas térmicas que leva como reserva. Rodrigo responde que estão bem. Aurélio olha para o céu ao norte, diz que aquele céu não vai segurar até às 6. Que quando a frente chegar à zona de pastagem alpina, sem proteção de árvores, o vento vai ser diferente de tudo que já sentiram se não estiverem equipados para isso. Vai embora sem acrescentar mais. Depois, no inquérito, declarou que enquanto voltava para a caminhonete, ouviu Valentina dizer algo baixo para Rodrigo. Conseguiu captar apenas 2 palavras: "aquele senhor", e que Rodrigo, em nenhum momento, retribuiu o olhar. O segundo contato com Verduzco é às 12h47. É nesse momento que Valentina pergunta na câmera, diante de 9 pessoas, se ele não sente vergonha. É aí que ele responde que a frente fria não distingue quem tem permissão de quem não tem. É aí que ela diz obrigada pela opinião. Verduzco anota o segundo contato no diário. Acrescenta uma linha nas observações sobre o equipamento. Sem alimentos visíveis para a jornada longa, sem bebida quente, sem proteção impermeável nos equipamentos de gravação. 9 pessoas no estacionamento ouvem o segundo aviso. 4 delas prestaram depoimento. As 4 descreveram a mesma cena. Valentina falando, construindo o momento. Rodrigo atrás, filmando, sem dizer uma palavra. Citlali Montoya estava lá com os 2 filhos, esperando o marido que tinha subido cedo pelo trilho sul. Depois declarou que o que mais lhe chamou a atenção foi exatamente isso. Durante todo o tempo em que os observou, Rodrigo não dirigiu uma única palavra a ninguém. Parecia que já tinha tomado uma decisão e só estava esperando o fim. Às 13h48 eles cruzam a barreira. 4 placas de fechamento no acesso. Uma família com 2 crianças os vê passar da área de descanso. A mãe liga para o telefone de emergência do parque antes que Valentina e Rodrigo sumam entre os primeiros pinheiros. O trilho norte de La Malinche começa com uma inclinação moderada por dentro do bosque de pinho e oyamel. Os primeiros quilômetros enganam. A luz filtrada entre as árvores, o cheiro de resina e terra úmida, a temperatura mais baixa que no estacionamento, no começo até parece agradável. A montanha, nesse trecho inicial, parece administrável. Depois do 3º quilômetro, o bosque acaba e o trilho entra na zona de pastagem alpina. A vegetação some quase de uma hora para outra. O terreno vira uma faixa de rocha e capim seco que vai até o horizonte, sem nada entre você e o céu. Nessa altitude, por volta de 3.600 metros, o vento vem de lado. Quando um sistema chega do norte, exatamente a direção da frente fria prevista para aquela tarde, essa faixa se transforma em algo bem diferente. A equipe de resgate calculou depois que, no ritmo em que subiam, Valentina e Rodrigo estavam entrando na pastagem alpina por volta das 15h20. A frente fria chegou à zona alta às 17h04, 100 minutos de margem na área exposta, em teoria. Em teoria. Algo acontece no quilômetro 1,5 que muda completamente a compreensão do que veio depois. Martim Escobedo é guia de montanha certificado. Conhece bem a rota norte de La Malinche. Naquela terça-feira, ele estava descendo por um caminho paralelo quando cruzou com Valentina e Rodrigo no primeiro mirante, às 14h53. Ele os observou antes de falar. Rodrigo estava sentado numa rocha plana, mochila no chão, cabeça baixa, mãos abertas sobre os joelhos. A câmera apoiada na pedra ao lado, ligada, mas ninguém operando. Valentina estava de pé, a 3 metros de distância, tirando fotos com o celular para cima. Martim pergunta se está tudo bem. Valentina responde que sim, que só estão descansando. Rodrigo levanta uma mão sem levantar o olhar. Martim pergunta diretamente a Rodrigo há quanto tempo estão caminhando. Rodrigo demora alguns segundos para responder. Quando fala, diz, mais ou menos 1 hora. Naquele momento, eles já caminhavam há 1 hora e 5 minutos desde que passaram pela barreira. Isso no quilômetro 1,5, a 3.210 metros de altitude. Martim normalmente cobre esse trecho em 40 minutos carregando mochila cheia. O cansaço que Rodrigo demonstrava não combinava com a distância percorrida.
Ele disse isso no depoimento. Já tinha visto aquele tipo de exaustão em pessoas que passavam muitas horas na montanha. Nunca em alguém que mal tinha completado o primeiro 1,5 quilômetro. O que Martim não sabia. Rodrigo tinha dormido menos de 3 horas. A mensagem das 4h11. Um corpo que passa a noite acordado editando vídeo e no dia seguinte sobe uma montanha em condições de frente fria tem muito menos margem do que parece no começo da trilha. Martim continua descendo. Antes de chegar ao estacionamento, liga para o telefone de emergência do parque. Informam que já existem 2 relatos sobre o mesmo casal. Verduzco recebe o relato de Martim às 15h19. Até aquele momento, ele já tinha 4 fontes independentes sobre a mesma situação no mesmo dia. Seu próprio diário com os 2 contatos, 2 ligações do estacionamento e o relato direto de Martim sobre o estado físico de Rodrigo no trilho. 4 pessoas que não se conheciam, chegando à mesma conclusão por caminhos diferentes. Ele informa a coordenação da área natural protegida e pede a ativação preventiva da Brigada de Busca e Resgate. A resposta, registrada no protocolo, é que sem uma declaração formal de emergência, o procedimento é esperar até às 18 horas para avaliar se os excursionistas voltam sozinhos. Verduzco anota a resposta no diário. Às 15h23, enquanto a espera continua, Valentina publica uma história direto do trilho. Um vídeo de 9 segundos. A encosta norte, o bosque lá embaixo, o céu cinza aberto acima. Sem texto, sem narração. Só a imagem e o som do vento no microfone. Foi o último conteúdo que ela publicou. Às 17h04, a estação meteorológica do parque registra queda de 8,3 degrees Celsius em 42 minutos. Vento sustentado de 61 km na zona alta, com rajadas acima de 70 km ao ano. Temperatura de 1 degree Celsius na faixa de pastagem alpina. Sensação térmica já negativa. A frente chegou 56 minutos antes do previsto. Valentina e Rodrigo já estavam há 3 horas e 16 minutos no trilho. Ninguém sabia exatamente onde eles estavam. A pastagem alpina de La Malinche, entre 3.600 e 4.000 metros, não tem sombra nem proteção. O vento bate de lado e entra na roupa como água gelada. A temperatura pode cair mais 3 ou 4 graus enquanto você caminha 100 metros contra o norte. Uma jaqueta fina de sintético e uma calça de trekking de verão não servem para isso. O frio não avisa. Não chega devagar. Ele chega e age. O relatório técnico da brigada é claro. O equipamento que eles levavam servia para caminhada em bosque temperado abaixo de 3.000 metros. Para uma frente fria na zona alpina de La Malinche, eles estavam vestidos para outro dia. Às 18h03, a coordenação autoriza a ativação da brigada. Nesse momento, a visibilidade na encosta norte já está abaixo de 40 metros por causa da neblina. O chefe da equipe decide que subir naquelas condições no escuro representa risco operacional alto. A operação fica marcada para o amanhecer. Verduzco ficou na guarita até tarde da noite de terça. A brigada sai às 5h47 da quarta-feira, 23 de outubro. 5 resgatistas mais o médico de campo. Sobem em condições pós-frente. Menos 4 graus, vento residual acima de 30 km/h, gelo fino nas rochas da parte alta. Encontram Valentina às 8h34. Ela está a 3.890 metros, encolhida em posição fetal, atrás de uma rocha que mal quebra o vento. Usa a mesma roupa com que cruzou a barreira na terça. A temperatura mínima da noite anterior naquela zona foi de menos 9 graus, com sensação térmica em torno de menos 16 por causa do vento. O médico conclui no local. Hipotermia severa como causa provável da morte. Rodrigo Mena está a 6 metros dela, deitado de costas sobre a rocha, rosto virado para o céu. A câmera ainda na mão direita, ligada. Nesse ponto da história, existe uma versão que parece explicar tudo. 2 pessoas que construíram uma filosofia em torno de ignorar avisos institucionais ignoraram um aviso institucional específico, com dados concretos sobre um risco concreto, e morreram por causa dessa decisão. O inquérito fecha assim. A investigação administrativa também. E, do ponto de vista técnico e jurídico, essa é a história completa. Mas o que a brigada encontrou tem um detalhe que essa versão não inclui. No quilômetro 4 do trilho norte, a 3.820 metros de altitude, existe um refúgio de emergência. Uma estrutura pequena de pedra e chapa, sem instalações, mas projetada para abrigar de 4 a 6 pessoas e protegê-las do vento e do frio de uma noite como aquela. Está marcada no mapa oficial do parque com um triângulo vermelho sobre fundo branco. Aparecem pelo menos 3 aplicativos gratuitos de montanhismo. Valentina tinha falado sobre esse refúgio num vídeo publicado 9 meses antes daquela terça-feira. No vídeo que ainda está no canal,
Ela descreve o local com detalhes suficientes para deixar claro que o conhecia. Se algo der errado, aqui é o ponto de referência, disse, apontando o mapa. O refúgio ficava a 38 metros do lugar onde encontraram Valentina. 38 metros. A distância que se percorre em uns 40 segundos caminhando normalmente. A estrutura que teria protegido os dois do vento e do frio daquela noite, e que ela mesma tinha mostrado em vídeo 9 meses antes, estava a 38 metros em linha reta da rocha onde ela morreu. O relatório técnico não explica por que eles não chegaram até lá. O chefe da brigada escreveu à mão, na margem do relatório oficial, fora do modelo padrão. Distância até o refúgio. Apros, 38 m. Motivo da parada. Sem elementos para determinar. O arquivo de vídeo poderia esclarecer. Ver anexo 7B. O anexo 7B é o inventário de objetos pessoais recuperados. Inclui a câmera, de Rodrigo, com 23% de bateria e ainda funcionando. O arquivo de 1 hora 3 minutos e 17 segundos. Aquele que começa às 16h22 da terça-feira e que ninguém nunca publicou. Um membro da brigada, numa conversa informal que chegou aos que acompanharam o caso, mencionou o conteúdo desse arquivo. Disse que no último trecho gravado Rodrigo filmou algo que não era o trilho nem a paisagem. Não quis dizer o que era. Disse que preferia não precisar. É isso que se sabe sobre o arquivo. Família de Rodrigo fez 2 solicitações de acesso. Nas 2 recebeu a mesma resposta. Em análise, como parte do inquérito técnico ainda ativo. O inquérito foi encerrado em dezembro. O arquivo não aparece mencionado no fechamento. 38 metros e um vídeo que nunca foi divulgado. Essas são as 2 perguntas que o inquérito deixa sem resposta. O que o inquérito fecha com clareza são 2 coisas. Verduzco avisou Valentina e Rodrigo em 2 momentos diferentes, com informação específica, com testemunhas presentes nas 2 ocasiões, tudo registrado no diário. E Valentina, no segundo aviso, perguntou na câmera, diante de 9 pessoas, se o trabalho dele não dava vergonha. Aurélio Torres, o montanhista que ofereceu as luvas no estacionamento e que Valentina chamou de aquele senhor. Antes de subir, soube do achado na manhã de quarta. Ficou em silêncio por vários segundos. Disse que ele também tinha avisado, que olhou nos olhos de Rodrigo quando falou e que Rodrigo nunca retribuiu o olhar, que isso também deveria constar em algum inquérito. Martim Escobedo, o guia que os encontrou no primeiro mirante, disse algo no depoimento que ficou registrado, mas que nunca apareceu em nenhum comunicado oficial. Que em 20 anos de montanha ele tinha aprendido a distinguir entre alguém cansado e alguém que já esgotou algo que não se recupera mais no caminho. Que Rodrigo estava no segundo caso, que ele percebeu isso nos segundos que Rodrigo demorou para responder quanto tempo estavam caminhando. O canal Tierra Sem Permiso mantém os vídeos no ar. O do confronto com Verduzco chegou a 87 mil visualizações. A história de 9 segundos da Encosta Norte, o último conteúdo publicado por Valentina, já passa de 400 mil. O setor norte do Parque Nacional Lamalinche permaneceu fechado até 3 de novembro. Foi o 4º fechamento consecutivo daquele trecho. Ninguém explicou publicamente por que aquele setor específico acumulou 4 fechamentos naquela semana. Depois de entregar o diário e assinar todos os documentos do inquérito, Verduzco escreveu algo no espaço de observações livres da parte de serviço, fora do modelo oficial. Avisei 2 vezes, ambas com testemunhas, ambas registradas. O refúgio continua no quilômetro 4, com o triângulo vermelho nos mapas. O arquivo de vídeo de Rodrigo continua sem aparecer em nenhum inquérito público. E a pergunta dos 38 metros finais continua sem resposta. Se existe algo neste caso que não te deixa em paz depois de ouvir, é bem provável que você esteja prestando atenção no que realmente importa. Nota: este relato é ficção construída com fins narrativos a partir de dinâmicas documentais reais. Os nomes das pessoas, o canal, os dados do inquérito e os eventos específicos são inventados. A geografia do Parque Nacional Lamalinche, as condições meteorológicas descritas e os protocolos operacionais referidos correspondem a parâmetros reais da região e do Sistema de Áreas Naturais Protegidas do México. Alguns detalhes foram reconstruídos a partir de lógicas documentais e não puderam ser verificados de forma independente. O caso é fictício, construído com fins narrativos a partir de dinâmicas reais.